Como comprar e vender ações através da plataforma de giro. Olá, eu sou o Gil, espero que esteja tudo bem contigo. Hoje vamos analisar um bocadinho mais que tipo de ordens existe então na de giro. Como podes comprar, vender ações e proteger as mesmas após a tua compra. Vamos supor que estarias interessado em comprar ações da Mota-Engil, que já que no PSI20 é o título que mais valoriza na sessão, poderias clicar aqui ou poderás introduzir o nome e vai-te aparecer aqui esta janela. Para comprar ou vender, então, irias clicar aqui, compras, vai-te aparecer esta informação, esta janela. Poderás ter num separador individual se clicares, poderás aumentar numa só página, poderás encolher e depois ajeitar isto para ter essa mesma informação um bocadinho mais visível. Se clicares nesta setazinha, verificas então os 10 níveis de preço dos compradores, do teu lado esquerdo, e juntamente a vermelho o número de ações que estão disponíveis, pelo menos visíveis, para o mercado. Estes númerozinhos a cinzento são o número de investidores. Neste caso, existem 2 investidores que, na sua totalidade, pretendem 5.731. Agora, analisando aqui a compra e a venda, a possibilidade então de que tipo de ordens tem a dirigir aqui no seu sistema. Vamos colocar compra. O sistema para vender é o mesmo. Só tens aqui 2 opções para fazer isso, é através da ordem limitada e também da ordem de mercado. Poderia ser para compra ou para venda, a teoria, ou pelo menos o método, será o mesmo. Então, vamos supor que estarias interessado em comprar ações da Mota-Engil, tu irias colocar uma ordem limitada, aparece aqui a informação limite e montante. O limite é o valor que estás disposto a pagar. Vamos supor que, apesar de estar a valorizar mais de 3%, acreditas que ela vai cair, face à tua análise do gráfico também, que irá cair mais ou menos para esta área de 1,16,4. Vamos supor que é o valor limite que estarias interessado em pagar por ações da Mota-Engil. Irias colocar aqui então um limite, a quantidade de ações, vamos supor 1000 ações, aparece-te aqui a informação em euros, neste caso 1.164 euros, que é o montante, irias colocar a ordem e confirmar. Ele iria para o sistema e irias então para a ordem aqui. Atualmente são 13.100 ações, com a tua ordem iria aparecer 14.100, em vez de 4 iria aparecer 5 investidores aqui. O mesmo poderia acontecer se tu estivesses interessado em vender. Vamos supor que estarias interessado em vender ações apenas a 1,18, irias colocar aqui 1,18, irias colocar o montante em ações e quando o preço vier aqui, é assim a tua ordem seria executada e o sistema será o mesmo. Tens aqui terem atenção que se é uma ordem para o dia, quer dizer que esta ordem, ao final da sessão, se não for executada, será cancelada automaticamente pelo sistema. Porventura, é algo que pretendes manter nos próximos dias, ela vai ser aqui então selecionar contínua e só vai ser cancelada quando tu, efetivamente, a cancelares pela tua mão. Agora vamos supor que não estás à espera que o mercado caia, que pretendes exatamente comprar ações da Mota-Engil, por exemplo, ao preço que está neste momento ao primeiro nível de vendedor, 1,17,6, mas que não pretendes 1000, mas queres 10.000 ações. Vai-te aparecer aqui então um montante, que seria neste caso 11.766. Se tu desses a ordem, confirmasses, isto vai dizer que irias consumir as 3.532 e as restantes 6 e qualquer coisa, irias então aparecer tu como comprador, primeiro comprador, a 1,17,6, e iria aparecer aqui o restante que não foi satisfeito na tua compra. Irias passar automaticamente para o primeiro comprador aqui, este valor iria aparecer aqui, entretanto o preço iria deslocar-se, a melhor oferta para vendedor iria aparecer 1,17,8. Também poderíamos supor que não estás interessado no valor, em termos de valor da cotação, tu queres comprar uma quantidade de ações independentemente do valor. Vamos supor que estarias interessado em comprar então um lote de ações, não olhando o preço, neste momento, nesta hora. Selecionas a ordem ao mercado, tu verificas que só tem quantidade, não tem preço. Esta ordem é para ser mais rápida, tu irias colocar, por exemplo, supostamente aqui 10.000 ações, confirmavas o que é que iria acontecer. Iria automaticamente consumir as 3.500, irias parar aqui, neste caso a 1,17,8, porque já tens aqui 24.000 ações. A tua ordem das 10.000 iriam ser satisfeitas nestes 2 níveis de preço, 10K. Por um lado, é interessante porque não é rápido, ou pelo menos deveria ser mais rápido, este tipo de ações. Não estás à espera, mas em momentos de maior volatilidade, se quiseres, por exemplo, sair de uma posição ao mercado, se venderes, poderás vender a vários
ou um preço inferior àquele que pretendias na altura. Por isso convém ter aqui algum cuidado. O mesmo sucede para a venda, podes fazer uma venda ao mercado, vamos supor 10 mil ações, tu irias vender neste momento até 1,17€. Ias consumir ou vender neste caso a 1,172 e as restantes a 1,17. Então após a venda ou a compra, tu vais ter que decidir proteger a tua posição. Na plataforma de giro não disponibiliza a opção de teres um stop loss. No caso de uma compra que é um stop loss é para proteger a tua posição, caso o mercado reverta contra ti, poderes sair da posição ao valor que pré-definiste. E não podes ter também um limite, as duas ordens ao mesmo tempo, que seriam o limite, seria o objetivo, o target definido. No caso da plataforma de giro não disponibiliza, terás que optar ou por uma ou por outra, não consegues ter as duas ordens introduzidas no sistema e vais ter que, vamos supor que queres apenas proteger a ordem. Aqui a plataforma disponibiliza o stop loss, a ordem de stop loss ou a ordem limite de stop loss. O stop loss, se colocares aqui um stop loss, vamos supor que estarias comprado em ações da Mota-Engil a 1,172 e caso caia para 1,158 que pretendes sair do mercado. Então irias colocar aqui 1,158, irias colocar o montante que tens em carteira, vamos supor as 1000 ações que compraste anteriormente, colocas a ordem, confirmas e então se o preço começar a ser negociado a 1,158, a tua ordem começa para ser vendida. Não quer dizer que seja vendida a 1,158, porque poderá aparecer alguém primeiro a vender primeiro que tu e a tua ordem só vai ser executada, por exemplo, a 1,156, neste caso. Mas se o vendedor estiver apenas a 1,154, a tua ordem sai de 1,158 automaticamente para 1,154. Por isso, colocar aqui um valor é apenas o valor de disparo. Não quer dizer que vais ser satisfeito ou pelo menos a sair ao valor que pré-definiste. Agora é preciso ter aqui algum cuidado. Vamos supor que, vamos a criar aqui um cenário que, por exemplo, vamos supor que tu compras aqui no topo a 1,18, metes um stop loss aqui a 1,16 e amanhã que existe uma abertura em gap de baixa e ele abre a por exemplo, a 1,13. Tu tens aqui o stop loss, mas o preço abriu a sessão a 1,13. Isso quer dizer que a tua ordem vai ser disparada, mas vais ser executado cá em baixo a 1,13. O stop loss não te garante o preço definido. Convém ter aqui algum cuidado. Para evitar isso, existe então a possibilidade de a ordem limit stop, vamos aqui colocar, esta sim permite proteger um bocadinho mais o valor que pretendes realmente receber caso a tua ordem stop loss seja ativada. Tens aqui então neste tipo de ordem limit stop loss um limite, um preço stop, a quantidade e o montante. Se tens uma posição na Mota-Engil, por exemplo, de compra, aqui então vai ser uma venda. Clicas venda, o limite será o valor que tu pretendes receber, vamos supor, como neste caso, o preço de disparo era 1,16, mas estás disposto a vender a 1,15 no máximo. E dentro deste intervalo estás disposto a vender. Irias colocar aqui, por exemplo, as 1000 ações, colocar a ordem. O que é que iria dar ao mercado, neste caso que estamos aqui a simular? Se o preço abrir num 13, a tua ordem não será executada. Apenas será executada se, por exemplo, ele recuperar e voltar dentro do intervalo que pré-definiste. Neste caso, entre os 1,15 e 1,16. Se ele começar aqui a negociar a 1,15,1, a tua ordem começará então a ser fechada a esse valor. É interessante neste caso, para estas oscilações, quando existe aberturas ou existe uma maior volatilidade, não existem as quantidades suficientes de ações para satisfazer a tua saída e o sistema protege e, por um lado, protege porque se o mercado acaba por reverter ali naquela zona, poderás sair então numa melhor condição, mas existe sempre aquela situação em que o mercado poderá continuar a cair e a tua ordem ficou parcialmente vendida e não saiu completamente. São estas duas questões. Poderás fazer isso tanto para a compra como para a venda, apenas terias que mudar o cenário, que seria no caso se tivesses vendido, tu terias que ser comprado, stop loss, irias colocar aqui, já que se estás vendido, para sair da tua posição vendida, terias que comprar. Aí terias que selecionar a ordem do dia ou a ordem contínua, isso é importante porque se pretendes ter uma proteção para os próximos dias, terás que sempre selecionar a ordem contínua. Por um lado, não temos outras opções na plataforma de negociação de giro, nomeadamente ter essas duas possibilidades, ter um stop loss e um target, automaticamente eles poderiam colocar aqui essa possibilidade. Já muitas plataformas têm isso
desde a sua raiz, standard. É certo que, neste caso, temos que saber lidar e negociar com aquilo que esta plataforma tem. Então, a plataforma de giro disponibiliza então estas duas opções, tanto para compra como para venda. Em termos de ações, poderás comprar e vender, poderás também utilizar este tipo de ordens para vender, por exemplo, contratos futuros, e para proteger as tuas posições, poderás fazê-lo através de stop loss ou limite stop loss. Vamos supor que tinhas comprado ações da Mota-Engil e que querias sair a um preço definido. Vamos supor que tinhas comprado a 1,17,2 e que pretendias sair a 1,18,2 e colocares essa ordem no sistema, porque não irias acompanhar o mercado nos minutos a seguir ou no dia a seguir. Bastaria colocar então venda, ordem limitada a 1,18,2, o montante que pretendes sair, podia ser 1000 ações para sair na totalidade, como foi um exemplo inicial, ou poderias até colocar apenas uma ordem de 500 ações para realizar um parcial quando chegar a este valor. Colocas a ordem e quando o preço cotar então acima, ou este valor ou acima, será executado as 500 ações. Para sair da posição, bastaria colocar o mesmo número que tens em carteira, o preço, e quando ele vier começar aqui a ser atingido, vai começar a ser disparada a tua ação. Só quando efetivamente houver aqui esgotar as opções que estão à tua frente é que a tua ordem vai ser executada, mas se porventura não houver grande interesse, vamos supor que apareceu mais um comprador apenas a comprar 200 ações, vais ficar aqui pendurado com as 800 e o mercado pode reverter contra ti e sim terás de decidir se vais manter essa posição ou se cancelas aquela que tens e começas a colocar aqui um outro preço para sair dessa mesma posição. Se fosse uma venda, o mesmo, bastaria colocar aqui compra, ordem limitada e já não estarias do lado dos vendedores, estarias a pensar em, por exemplo, a sair com um target a 1,16, terias vendido a 1,17,4 e querias sair a 1,16, por exemplo. Bastaria colocar aqui no limite 1,16, colocar a ordem e tu irias aparecer aqui para sair. E o mercado se começasse a reverter e se viesse a atingir isso, então o teu target iria ser atingido. Então são estas as ordens que a plataforma de giro disponibiliza, a ordem limitada, a ordem de mercado, stop loss e limite stop loss. Desejo-te então uns bons investimentos e uma boa aprendizagem. Um abraço, tchau.